Por muitos anos, os pesquisadores de medicina acreditaram que as pessoas poderiam se viciar apenas em drogas e álcool. Então, surgiram as tecnologias de neuroimagem, que lhes permitiram ver a corrente sanguínea no cérebro, revelando que os humanos também podem se viciar em atividades como sexo, jogos, comidas e compras. Algumas sequestram o cérebro de maneira tão forte quanto as drogas. A heroína, por exemplo, produz uma poderosa explosão de dopamina, tão intensa que uma única vez pode fisgar a pessoa por toda a vida. Os cientistas vêm descobrindo que os mesmos centros de recompensa do cérebro estão envolvidos na persuasão, na motivação e também na memória. Essas descobertas têm implicações profundas para o seu sucesso. Por exemplo, os pesquisadores agora sabem que um pensamento pode evocar um estado somático, o que significa que os pensamentos ativam as mesmas regiões do cérebro que seriam ativadas se você estivesse vivendo uma experiência na vida real. Isso mesmo. Vamos supor que você tenha ganhado 20 milhões na loteria. Você estaria eufórico porque sua amígdala cerebral, uma estrutura de núcleos em forma de amêndoa no lobo frontal, teria liberado o fluxo de um neurotransmissor chamado dopamina, a substância química do prazer. Agora feche os olhos e se veja ganhando na loteria. Imagine as visões, os sons e os sentimentos associados ao evento. Quem está com você quando você recebe a notícia? Qual é a expressão facial? Que coisas você pode fazer agora com o dinheiro? Você talvez não se dê conta, mas seus lábios gradualmente se curvam para um lindo sorriso. Você está recebendo uma pequena dose de dopamina, que o faz sentir bem porque está ativando as mesmas regiões do cérebro que seriam ativadas se realmente ganhasse. Esse é o poder da amígdala. Uma grande história libera um fluxo de substâncias químicas como cortisol, ocitocina e dopamina. Graças à neurociência, aprendemos mais sobre storytelling nos últimos 10 anos do que sabíamos desde que os humanos começaram a desenhar figuras em paredes de cavernas. Agora sabemos qual substância química nos leva a prestar atenção a um interlocutor, o cortisol, e a qual nos faz sentir empatia por outra pessoa, a ocitocina. Também sabemos o que ativa esses neuroquímicos, sabemos quais histórias funcionam e por que funcionam, e podemos provar isso cientificamente. Ouvir sem histórias não é ruim. Se os storytellers e professores inspiradores não existissem, o mundo seria um lugar muito diferente e não seria melhor. Por exemplo, em uma série de 6 discursos em 1940, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill teve êxito em transformar completamente a opinião pública na Segunda Guerra Mundial. Uma nação que 14 dias antes havia se conformado em se reconciliar com a Alemanha nazista e decidiu pegar em armas e lutar até o fim depois de ouvir os poderosos argumentos do líder. Embora a Alemanha não tenha conquistado grande parte da Europa Ocidental, Churchill habilmente pintou um quadro dos britânicos derrotando o exército de Hitler. Qual é a nossa meta? Perguntou ele retoricamente. A vitória. Vitória a qualquer custo. Vitória apesar de todo o terror. Vitória não importa quão longo e duro seja o caminho. Sem vitória não há sobrevivência. Por meio do dom do storytelling, Churchill mudou radicalmente o destino de toda uma civilização. O interesse é que ele não nasceu com esse dom, assim como o domínio de qualquer outra arte. Ele teve de trabalhar duro para isso. Tinha medo do palco no começo da sua carreira política. Richard Branson, o famoso pastor Joel Osteen e o bilionário Warren Buffett também tinham medo de falar em público. Os grandes storytellers parecem não fazer esforços porque tiveram de se esforçar muito para ser grandes. Os líderes mais inspiradores da história foram storytellers: Jesus, John Kennedy, Martin Luther King, Nelson Mandela, Henry Ford e Steve Jobs. Muitos empreendedores e líderes inspiradores dos dias de hoje também são storytellers. E esses storytellers mudaram o curso da sua história. Alguns são heróis dos negócios, alguns inspiraram movimentos. Acima de tudo, todos são realizadores de sonhos. Eles alcançaram as estrelas e motivaram o resto de nós a criar os próprios projetos. Esses visionários assumem riscos, dominam a arte de contar histórias e nos inspiram a viver melhor. Alguns nos fazem rir, alguns nos levam a pensar, alguns nos dão energia.
Por meio da arte de contar histórias que informam e desafiam, eles constroem empresas, conduzem o mundo adiante e nos fazem sentir que também podemos alcançar o impossível. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com seu amigo professor, para que a gente possa, além de ensinar, inspirar os nossos alunos.